Meu nome é Samuel. Há anos, dedico minha vida ao trabalho no hospital e maternidade de uma pequena cidade no interior de São Paulo. Minha rotina se desenrola principalmente no setor da maternidade, onde testemunho a chegada de novas vidas e compartilho a alegria das famílias, preferindo o turno noturno, não apenas pelo salário mais vantajoso, mas também pela atmosfera mais tranquila do hospital durante essas horas. As sombras noturnas proporcionam um silêncio reconfortante que contrasta com a agitação diurna. Neste ambiente familiar, estabeleci uma rotina que me permite desfrutar da serenidade da noite, mas tudo isso estava prestes a mudar de maneira inesperada. À noite, meu papel se estendia para além da maternidade. Eu percorria os corredores silenciosos, auxiliando diferentes unidades do hospital. Acostumado com o ciclo da vida e da morte, o silêncio noturno proporcionava um ambiente onde a calma coexistia com a inevitabilidade da partida. A morte, uma companheira constante nesse ambiente hospitalar, era encarada com a serenidade adquirida ao longo dos anos de serviço. Meus olhos já testemunharam muitas despedidas, e meu coração, embora tocado pela compaixão, mantinha a firmeza necessária para enfrentar os desafios inerentes ao trabalho noturno. Na quietude da noite, encontrava uma espécie de conforto na rotina, mas algo se aproximava, uma mudança que eu ainda não podia perceber. Sempre que a notícia de um paciente partindo chegava aos meus ouvidos, a equipe de enfermagem, com toda a delicadeza que a situação exigia, preparava o corpo. O ritual era conhecido. Um lençol branco envolvendo o falecido e a colocação cuidadosa sobre a maca. Era então que eu entrava em cena, chamado para realizar o último trajeto, levando aqueles que não mais pertenciam ao mundo dos vivos até o necrotério do hospital. Era um dever que, apesar de ser rotineiro, nunca se tornava banal. Eu os levava até o que chamávamos de a pedra, uma expressão que, ao longo dos anos, se tornou uma espécie de eufemismo para o necrotério. Esses momentos, enquanto conduzia os corpos silenciosos pelos corredores, eram momentos de reflexão. O hospital à noite, em sua quietude, parecia guardar os suspiros daqueles que já não estavam entre nós. Cada passo até a pedra era uma jornada pelo limiar entre a vida e a morte. Uma realidade que, mesmo sendo parte do cotidiano, nunca deixava de evocar uma sensação única. Mesmo após tantos anos de serviço noturno, havia uma tarefa que eu não conseguia encarar com tranquilidade: levar os corpos para a pedra. Os corredores, uma vez silenciosos e tranquilos, ganhavam um peso sombrio quando acompanhados pelo ranger inquietante da maca. O necrotério, situado a uma certa distância do hospital, não permitia uma despedida discreta. Para alcançá-lo, eu precisava enfrentar 3 rampas de acesso e percorrer cerca de 30 metros, empurrando a maca por um caminho estreito, cimentado, ladeado por árvores e gramados, que testemunhavam silenciosamente esses últimos momentos. A cada passo, a atmosfera se tornava mais densa. Ranger das rodas da maca ecoava como um lamento discreto. A sensação de isolamento aumentava, e mesmo as sombras da noite pareciam se fechar ao meu redor. Era um trajeto que exigia mais do que força física. Exigia uma firmeza de espírito que, às vezes, eu duvidava de possuir. Certa vez, o chamado para levar um paciente para a pedra veio da pediatria, e um calafrio percorreu minha espinha. O coração bateu mais forte, e uma hesitação indesejada se instalou em minha mente. Era uma sensação que eu, apesar de anos de experiência, não conseguia ignorar. A pediatria, normalmente repleta de risos infantis e brinquedos coloridos,
assumia uma atmosfera sombria naquele momento. O pedido para levar uma pequena vida embora era algo que, mesmo para mim, se tornava quase insuportável. Ponderei a ideia de recusar, de inventar uma desculpa qualquer e evitar o confronto com aquela realidade cruel. No entanto, a força do dever e o respeito pelo último trajeto de uma vida prevaleceram sobre meu próprio desconforto. Mesmo com os calafrios percorrendo minha pele, respirei fundo e me dirigi à pediatria, pronto para enfrentar o que quer que estivesse à minha espera. Ao chegar à pediatria, deparei-me com uma cena dolorosa. Uma pequena menina de aproximadamente 4 anos, cuidadosamente envolta em um lençol branco. A inevitabilidade da morte pesava no ar, e eu não pude ver seu rosto ou corpo antes de pegá-la. Diferente dos adultos, quando uma criança partia, a maca era deixada de lado. O peso físico dava lugar ao peso emocional, e era mais fácil, apesar de doloroso, carregar o corpo nos braços. Respirando fundo, segurei aquele fardo de inocência em meus braços, sentindo o peso de uma despedida que nunca deveria ter acontecido. O trajeto para a pedra começou, e cada passo era marcado pela lembrança da fragilidade da vida. O caminho estreito parecia mais longo do que nunca, e cada arbusto ao redor sussurrava um lamento silencioso. Eu, que havia visto tantos entes queridos partirem, agora carregava nos braços o símbolo daquilo que nunca deveria ser perdido, a pureza da infância. O trajeto até a porta que dava acesso ao fundo do hospital e ao caminho para o necrotério consistia em passar por 3 rampas bem iluminadas. Entretanto, na terceira rampa, algo perturbador aconteceu. As luzes se recusaram a acender. Um breu sinistro envolveu a passagem, desencadeando uma onda de medo e calafrios que percorreu minha espinha. Segurando aquele corpo silencioso nos braços, avancei pelo escuro, guiado apenas pela luz distante proveniente das áreas iluminadas. O som dos meus passos ecoava, amplificado pela ausência de luz. A cada passo, a escuridão parecia mais densa, como se algo se ocultasse nas sombras à espreita. O corredor silencioso amplificava o som dos meus próprios pensamentos, enquanto eu me via enfrentando o desconhecido na penumbra. A porta do fundo do hospital, meu único farol de segurança, tornou-se um objetivo distante enquanto eu me aventurava corajosamente pelo caminho desprovido de luz, ciente de que algo além das trevas aguardava. Envolto pela escuridão da terceira rampa, o corpo da criança nos meus braços parecia mais pesado à medida que avançava. Foi então que, rompendo o silêncio, sussurros começaram a ecoar ao meu redor, como se vozes distantes tentassem se comunicar em murmúrios. Surpreendido, perguntei: "Quem está aí?", na esperança de encontrar uma explicação racional para os sons que perturbavam o silêncio noturno. Por um momento, acreditando que poderia ser algum colega de trabalho que decidira me acompanhar na escuridão, aguardei uma resposta. No entanto, o único eco que recebi foi o vazio, uma ausência perturbadora de resposta. Os sussurros persistiam, agora acompanhados por passos furtivos que ecoavam atrás de mim. A realidade da solidão naquelas trevas se revelava enquanto a sensação de presença invisível se intensificava, alimentando o medo que começava a se enraizar em minha mente. O corpo inerte nos meus braços parecia captar cada som sussurrado, como se a própria escuridão estivesse viva e respondendo ao meu desconforto. Ao chegar à porta dos fundos do hospital, atravessei o trajeto cimentado o mais rápido que consegui. Meu corpo tremia e calafrios percorriam cada centímetro da minha pele. Abrindo a porta do necrotério, entrei, consciente de que a atmosfera fria e silenciosa que me aguardava seria desafiadora.
Dentro do necrotério, diversas pedras de mármore aguardavam, cada uma representando o último leito de alguém. Ao dirigir-me para a pedra onde depositaria o corpo da criança, notei outra pedra ocupada por mais um corpo. Com a delicadeza e respeito de sempre, coloquei a criança no seu último repouso e me virei para deixar o lugar. Foi nesse momento que uma voz masculina rompeu o silêncio do necrotério. Oi, eu já estou me sentindo melhor, já posso ir embora? Meus olhos se arregalaram em incredulidade. Eu estava sozinho naquele lugar, sem ninguém à vista. O frio na espinha se intensificou e uma sensação de presença sobrenatural tomou conta de mim. O eco da voz continuava a ressoar no silêncio, desafiando a lógica e mergulhando-me em um abismo de medo e perplexidade. Diante da voz que desafiava a lógica e clamava por liberdade, meu coração acelerou descontroladamente. Sem hesitar, ignorei a presença inexplicável e apressei-me quase correndo. No entanto, o som da voz continuava a me perseguir, ecoando nas paredes do necrotério. Você vai me deixar aqui? Eu quero ir embora! Sem pensar duas vezes, mergulhei em uma corrida frenética em direção à porta do hospital. Cada passo ressoava como um tambor nos corredores desertos. A voz, agora mais impaciente, insistia em alcançar meus ouvidos. Minha única meta era escapar daquela presença sobrenatural que desafiava toda a lógica. Só parei de correr quando alcancei a unidade, encontrando conforto na presença dos colegas de profissão. O rosto pálido e os olhos arregalados denunciavam o terror que ainda dominava minha mente. Ao relatar o ocorrido para os meus colegas, uma gama de reações se desenhou diante de mim. Alguns começaram a rir, talvez acreditando que era uma história inventada ou resultado do estresse noturno. No entanto, outros ficaram visivelmente mais sérios, olhando-me com uma expressão que misturava incredulidade e temor. Foi então que, entre risos e olhares sérios, ouvi as palavras que lançaram um novo peso sobre meus ombros. Alguns colegas revelaram que não levavam os corpos para a pedra no necrotério, porque vários deles já tinham relatado experiências estranhas nos corredores do hospital. Explicaram que muitas vezes me chamavam para essa tarefa porque acreditavam que eu não tinha medo e não acreditava nessas coisas. A revelação fez minha espinha gelar. O que eu havia experimentado não era único. Outros também tinham sentido a presença inexplicável que assombrava os corredores noturnos do hospital. O riso cedeu espaço para um respeitoso silêncio, marcando o reconhecimento compartilhado de algo além da compreensão humana. O desconhecido, que eu acreditava ter deixado para trás no necrotério, parecia ainda mais enraizado nos corredores sombrios daquele hospital. Um dos funcionários mais antigos, ao ouvir meu relato, compartilhou sabedoria acumulada ao longo dos anos de serviço no hospital. Ele explicou que aquelas experiências eram consideradas normais em ambientes hospitalares. Pessoas morrem diariamente, vidas são interrompidas, muitas vezes de forma trágica e prematura. A morte, com suas nuances e mistérios, deixa um rastro de almas inquietas, algumas incapazes de aceitar seu destino, outras que vagueiam sem consciência de sua partida. Essa revelação lançou luz sobre a sombra que pairava sobre o hospital. Era um fenômeno compartilhado por muitas instituições desse tipo, onde a fronteira entre a vida e a morte se entrelaça em histórias não contadas. Mesmo continuando a trabalhar no mesmo hospital, uma mudança ocorreu dentro de mim. A tarefa de levar os corpos para a pedra, no necrotério, tornou-se um capítulo fechado, um medo que eu preferia evitar. Apenas quando acompanhado, enfrentando a escuridão com a presença de outros, eu me aventurava naqueles corredores silenciosos. Para o resto do mundo, eu falava de naturalidade, mas nas noites silenciosas e nos recantos escuros da minha mente, o medo persistia.
O necrotério continuava a assombrar meus sonhos, e a lembrança daquelas vozes sussurrantes ecoava, um lembrete constante da finitude da vida e das sombras, que podem persistir além do último suspiro.